Olá, quero dar as boas-vindas a você pela participação. Meu nome é Cláudio Mendel, eu sou diretor da Companhia Teatro da Cidade e agora vamos acompanhar a palestra do professor Dr. Luiz Humberto, que é professor de artes cênicas na Universidade Federal de Uberlândia, é doutor pela PUC e pós-doutoramento em Barcelona. Ele vai nos falar sobre a memória na obra de Jorge Andrade, um dos autores mais importantes no Brasil e tão pouco lembrado. Olá a todos, meu nome é Luiz Humberto, sou professor aqui na graduação em teatro da Universidade Federal de Uberlândia e também nas pós-graduações em artes cênicas, que atualmente estou coordenando, e também na pós-graduação em estudos literários. Eu fui estimulado a falar um pouco sobre memória, Jorge Andrade, dramaturgia brasileira, né? É um pouco disso que eu vou estar conversando aqui com vocês, né? O meu contato com Jorge Andrade vem de um mestrado, de um doutorado que eu fiz, estudando a obra dele, né? Muitos outros pesquisadores fizeram isso também, eu sugiro acessar esses outros pesquisadores. A minha abordagem é apenas uma das perspectivas possíveis, né? E, enfim, Jorge Andrade é um autor muito estimulante da dramaturgia brasileira, né? Um autor que nasce em 1922, vem a falecer início dos anos 80, tá? É alguém que teve uma trajetória de vida inicialmente preso ao mundo rural, né? Depois disso foi para São Paulo estudar, fez EAD, né? E depois começou a trilhar uma carreira de dramaturgo no teatro brasileiro, tá? Ele é de uma geração de intelectuais, de escritores que tinham uma preocupação com a construção da brasilidade, né? Com a construção da nacionalidade, né? Eu acho que, no meu entendimento, tem uma herança do projeto romântico do século XIX que ainda perpassa os caminhos do século XX, né? O Jorge Andrade costumava dizer que a geração dele, né, a geração que se formou ginasialmente, né, com ele, é uma geração que tinha 3 obras referências, né? O Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, o Casagrande e Senzala, do Gilberto Freire, e Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, né? Ele costumava dizer que essas 3 obras, né, foram lapidares, foram referências importantes na formação de uma geração, na formação de uma geração que tinha preocupações individuais, mas também coletivas, né? Preocupações com que país é esse, né? Que país é esse? Que população é essa? Que identidade é essa? Né? Então Jorge Andrade está bem nesse caminho, bem nesse registro, tá? E é um autor que vale a pena ser estudado, né? Na sua biografia, chamada Labirinto, e toda a sua obra, né? Publicada, parte dela, aliás, né? Parte dela publicada numa coletânea chamada Marta, a Árvore e o Relógio. Ele entra para a EAD, ele foi da primeira turma da EAD no início dos anos 50, então ele se aproxima de autores teatrais, né? Ele já tinha essa referência sociológica, histórica, mas ele passa a se aproximar de autores teatrais, de críticos teatrais, além de uma bagagem de formação que ele passou a ter na EAD, né? Então, em termos teatrais, foi um leitor de Chekhov, um leitor de Arthur Miller, né? Autores que foram importantes na leitura teatral dele. E no meu mestrado, né, eu foquei em algumas obras dele, né, que faziam essa relação rural-urbano, né? Ele vem de uma família rural do interior paulista, né, e que a crise de 29 foi muito marcante, né, na história familiar, na história do país, para ele. Para ele, a crise de 29 estabelece um antes e um depois na vida dele, na vida familiar e na vida do país, né? Ele lembra na obra dele, nas entrevistas, né, a famosa imagem da Pietà, né, que na história familiar é a história
da avó com os filhos, né? Segurando o impacto da crise de 29, tá? E no doutorado em que eu mergulhei mais especificamente na questão da memória, né? Como é que há na dramaturgia dele um processamento da memória, né? E a memória é um tema muito especial na minha formação. Eu venho de uma formação em história, onde essa relação passado-presente é algo muito importante, né? Mas sempre a partir da perspectiva de que a memória ela é uma construção, né? A memória ela é produzida em momentos de luta, de embate. A memória não é algo que está dado, né? A memória é uma construção. E a construção dessa memória, a construção do passado, é uma construção sempre conflituosa e que se dá a partir do presente. São as necessidades do presente que estabelecem o que vamos ler, o que vamos pesquisar no passado, né? Então isso é algo extremamente importante, que eu acho que está presente também na perspectiva histórica, na perspectiva de memória do Jorge Andrade, né? Essa ideia da memória em construção e de que são as perspectivas lançadas a partir do presente, né, é que vão escolher, pensar o que é passado, o que deve ser passado, né? Então essa ideia da memória como luta, da memória como perspectiva, né? A memória como algo que é atualizado a partir do presente, e também a ideia de que a memória é sempre, a busca da memória é sempre algo lacunar, né? O passado é um grande quebra-cabeça que a gente vai tentando colocar peças, mas é um quebra-cabeça que não vai se formar nunca, porque a busca pelo passado é sempre incompleta, né? Ela está sempre sendo reatualizada constantemente, portanto ela é sempre incompleta, ela é um quebra-cabeça que não se monta nunca, né? Porque não existe a verdade sobre o passado, a verdade sobre a memória é algo que é, digamos, impossível de ser conquistada, né? É muito difícil. Então, a busca da memória, a busca pelo passado, serão sempre buscas lacunares, incompletas, tá? Então, essas são ideias de memória, de passado, de história, que eu vejo que eu percebi que estavam muito presentes também na obra do Jorge Andrade, né? O Jorge Andrade tem uma biografia, uma autobiografia, escrito O Labirinto, que eu acho muito interessante, muito importante de ser lida para quem quer se introduzir na obra dele, como a memória é algo presente na obra dele, né? Onde ele vai, né, narrando a trajetória dele, né, falando de um processo de criação dramatúrgico, né, um processo de criação que vai estar sempre sendo alimentado por uma história familiar, por uma história pessoal, individual, mas também pela história do grupo, a história da coletividade, né? A história seja a coletividade da família, do bairro, da cidade, do estado de São Paulo, né? De um São Paulo ainda, entre aspas, aristocrático, na primeira década do século XX, tá? Então essa obra dele que eu li, foi muito importante para mim, se chama O Labirinto, né? É uma obra autobiográfica que mostra também que uma história de vida ela é construída, tá? Por uma narrativa individual, pessoal, tá? Mas também essa história de vida depois vai ser processada e colocada né, numa dramaturgia, tá? Nessa dramaturgia que eu disse que está publicado na obra Marta, a Árvore e o Relógio, tá? Essa obra ela não traz toda a obra dele, né? Não traz toda a obra dele, mas traz 10 peças que eu diria fundamentais para a compreensão e para o estudo da obra de Jorge Andrade, tá? Então quem se interessar, essa leitura de Marta, a Árvore e o Relógio seria uma obra fundamental, né? Por que desse título? Marta, para ele, é uma personagem que vai estar em todas as peças. Em algumas mais protagonista, outras peças ela é uma personagem mais secundária, mas sempre uma presença, tá? A árvore, que é a ideia de genealogia familiar, né? Então, Marta, a árvore e o relógio. E o relógio, que é a ideia de tempo, né? Portanto, Marta, que é uma personagem que
transita, né? Seria uma consciência histórica que transita por uma memória familiar ao longo do tempo. Tá? Então, o título já é bem instigador para se pensar autor, obra e contexto e país no qual essa obra surgiu, tá bem? Um outro momento importante também que eu procurei valorizar na pesquisa são os olhares da crítica, né? Os olhares que a crítica foi lançando ao longo do tempo para a obra e para a figura de Jorge Andrade. Tá? Na década de 50, né, o Jorge Andrade ele é alguém que está fora do TBC. Né? Ele é alguém formado em AD, mas ele não consegue, no início dos anos 50, um espaço no Teatro Brasileiro de Comédia, no TBC da época. Né? Primeiro que havia uma grande expectativa com autores estrangeiros, você tinha assim, alguns brasileiros, mas o Jorge Andrade, por ser ainda um autor novo no início dos anos 50, é alguém que vai conseguir espaço lá no Teatro Maria de la Costa, onde ele vai estrear em 54 a montagem de A Moratória, inclusive com Fernanda Montenegro, né, participando. Né? Então a estreia dele vai se dar por ali, fora do grande espaço de produção teatral que era o TBC no momento. Né? Nesse momento ele traz A Moratória, no início dos anos 50, que é uma peça que trata dessa crise aristocrática de São Paulo. Né? Então ele atinge um público classe média alta de São Paulo com essa peça. Ele consegue uma interlocução. Tá? Mas também é alguém que no decorrer dos anos 50 vai ter uma interlocução de brasilidade com a fundação do Arena, mas não com a dimensão popular e operária que o Arena tinha. Né? O Jorge Andrade é um autor que ainda vai estar tratando dessa memória familiar, dessa memória aristocrática, entre aspas. Tá? Então ele não vai estabelecer uma interlocução tão arraigada, né, com o pessoal do Arena, que estava mais focado na busca de uma brasilidade, mas pela perspectiva da greve do operário, da fábrica, né, do morro. Né? Enquanto que o Jorge Andrade está numa outra perspectiva de brasilidade, né? Sim, de brasilidade da crise aristocrática, de um Brasil, de uma brasilidade que se funda na miscigenação, na mistura, tá? do índio, da matriz africana e da herança europeia. Tá? Então nesse caminho que ele vai estar trilhando a sua busca de brasilidade. Tá? Nos anos 60, né, ele é um autor que a crítica vai ler o Jorge Andrade, né, mas como um autor que escrevia textos instigantes, acompanhava montagens instigantes, né, como foi Pedreira das Almas, né, a partir de 58, né, uma das peças dele no TBC. Né, mas o grande impacto dele no início dos anos 60 vai ser com Vereda da Salvação, né? Dirigida pelo Anselmo Duarte, no início dos anos 60. Tá? Uma peça com Raul Cortez, né? E uma peça bastante instigante para estudar o período, né? Porque a crítica vai entender que é uma peça de engajamento, uma peça onde o Jorge Andrade não se volta para o morro, para o trabalhador, mas se volta para o camponês oprimido, né? Para o camponês, para o trabalhador rural, né? Mas aí ele vai fazer uma mistura que incomoda um pouco, que é a mistura de trabalhador rural com fanatismo religioso. Tá? Então você tinha de um lado uma dramaturgia, né, brasileira focada na busca do novo, na busca do homem novo, né, e que esse homem novo estava no campo, no rural, né, assim como o homem novo para a Revolução Chinesa, para a Revolução Cubana era aquele que saía do mundo rural. Né? Então havia também uma dramaturgia brasileira que queria buscar esse homem novo, esse homem transformador, revolucionário no campo da ruralidade. Né? Daí a importância das ligas camponesas no Nordeste. Né? Isso tudo vai estar impactando a dramaturgia do período. Né? Você tem peças como Mutirão do Novo Sol, né? Peças do Vianinha, que não está tratando
dessa ruralidade, que possivelmente com probabilidades de ser revolucionária, tá? Mas aí aparece em 63 o Jorge Andrade com uma peça chamada Vereda da Salvação, né? Que nos apresenta uma ruralidade, mas uma ruralidade carregada de misticismo religioso, carregada de fanatismo religioso. Então é como se ele dissesse assim, olha, trazer uma ideologia para esse homem do campo não vai ser tão fácil assim, porque você tem a dimensão do religioso, o dogma religioso enraizado nessa ruralidade. Então qualquer perspectiva transformadora não vai ser tão simples assim, né? Isso de certa forma incomodou um pouco o campo da esquerda do período, né? Que preferia apoiar numa vanguarda esclarecida e numa massa de trabalhadores pudessem ser esclarecida por essa vanguarda esclarecedora, tá? Então isso incomodou bastante o Jorge, e ele traz isso na obra dele, né? Na dramaturgia dele, tá bom? Essa obra Vereda da Salvação depois vai inspirar o Anselmo Duarte a fazer uma outra peça, outro trabalho, né? Que seria o Pagador de Promessas, né? Que também lida com misticismo religioso, né? Com sincretismo religioso, né? E é o filme que ele vai ganhar Cannes, né? Então, Cannes, a concepção de O Pagador de Promessas que vai para Cannes é um pouco devedora do que foi a Vereda da Salvação, dirigida por Antunes Filho. Eu havia dito Anselmo Duarte, não, Anselmo Duarte é do filme, né? Mas Vereda é dirigida pelo Antunes, 63. Então, essa questão do olhar da crítica sobre a obra dele foi algo que me chamou muita atenção, né? Como é que a crítica vai percebendo a obra dele, né? Humberto Eco fala que a ideia de obra ela é construída também pela recepção, né? Então, o leitor e o espectador são também construtores de como essa obra vai ser entendida ao longo do tempo, né? Então, o Jorge Andrade, na década de 60, tem esse enfrentamento com a questão da ruralidade, né? E outras perspectivas, outras leituras de ruralidade, né? Na década de 60, o Jorge Andrade vai também ter um certo tensionamento com uma dramaturgia engajada, uma dramaturgia que se pretendia resistência à ditadura, né? Ele vai escrever uma obra chamada Milagre na Cela, que não está em Marte, Água e Relógio, é uma obra que está fora, né? Mas é uma obra em que ele destoa um pouco, né, da dramaturgia da década de 70, que tratava da ideia de tortura, censura, né, prisões, né, feitas pela ditadura, né? Ele vai criar uma obra chamada Milagre na Cela, onde ele mostra o torturador na delegacia e o torturador em família, né? Então, como que dá uma dimensão humana, né, para a figura do torturador, né, que está perseguindo e torturando uma freira, né, uma freira que faz trabalhos de base, de comunidade, né? Essa freira levada para a delegacia lá é torturada, e então ele primeiro mostra essa ambiguidade do torturador, né? O cara que é o pai de família, mas que é também um torturador na delegacia, né? Um pouco que o Jorge Andrade mostrando um pouco aquela discussão da banalidade do mal, né? Banalidade do mal que a Hannah Arendt vai discutir tão bem naquele livro Eichmann em Jerusalém, né? A figura que às vezes com uma caneta não tem a dimensão da maldade, né? Das torturas que ele está cometendo, mesmo ele não estando diretamente envolvido, tá? Então, a década de 70 você tem esse debate com a questão como é que a dramaturgia vai processar a questão da tortura e da censura, né? E você tem também o Jorge Andrade se tornando novelista, né? Você vai ter uma crítica novelista também se debruçando sobre a obra dele, tá? Obras como A Escada, o Telescópio, A Escada, Os Ossos do Barão, serão obras que estarão sendo processadas dramaturgicamente e teledramaturgicamente para se tornarem novelas, né? Aliás, de novelas como Ninho da Serpente e outras mais que ele escreveu nos anos 70, tá? Mas então, eu acho que quem quiser enveredar pela obra do Jorge Andrade seria um pouco isso, entender como é que a biografia de vida dele processa a questão da memória, né? Existe uma crítica que constrói
né, como ele processa a memória e como se constrói também uma memória do dramaturgo e da obra dele, tá? E também eu procurei mergulhar em temas, né, que eu acho muito instigantes na obra do Jorge, como por exemplo a questão da brasilidade, né? Eu já disse que anteriormente que ele tinha referências de construção da brasilidade, da nacionalidade, né? Como Gilberto Freire, né? como Sérgio Buarque de Holanda e o Celso Furtado, né? Mas também isso construiu, né, isso de alguma maneira referenciou o olhar dele sobre o país dele, sobre as referências de país que ele passou a ter, né? Mas é a partir de chaves específicas que a gente consegue abrir esse temário da brasilidade na obra dele. Uma das primeiras chaves, né, que eu acho importante para a definição para a investigação dessa questão da brasilidade, é a chave, como eu disse, chave da família, né? De como é que ele vai processando nas peças não só a trajetória da própria família, mas os dilemas da família brasileira, né? Ou do interior de São Paulo, né? O termo brasileiro hoje parece um pouco exagerado, né? Porque homogeneiza um pouco, né, a discussão, mas em A Moratória, por exemplo, a crise dessa família de 29, né? Tem uma cena lapidar que na peça A Moratória, quando, né, para quem não conhece, é uma peça ambientada em dois tempos, em 29 e em 32. A mesma família vivendo 29 e a mesma família vivendo 32. Então, em 29, eles são proprietários de terra do interior paulista, uma aristocracia cafeeira. Em 32, eles perderam essas terras, perderam essa pompa familiar, pompa aristocrática, né? E em 32, eles estão morando numa cidade do interior, numa casa emprestada, cedida, né? Porque perderam a riqueza, perderam a pompa, né? E a filha do Joaquim, né? A Lucília, né? Ela se torna costureira na cidade. Ela tem que se tornar costureira para poder continuar mantendo a família. E tem uma cena em que ela está costurando, né? A máquina de costura dela divide o palco, né? A esquerda e a direita, né? Então tem um momento em que ela está costurando e deixa todos os alfinetes cair, né? E quem vai catar os alfinetes para ela é o pai, é o Joaquim, né? Então você vê o Jorge Andrade, ele construindo esse esfacelamento, quase que uma humilhação daquele homem que andava de chicote na mão na grande fazenda, né? Quando ele vai para a cidade, ele tem que catar os alfinetes no chão, né? Então ele mostra esse esfacelamento, né? É um pouco aquela frase do Marshall Berman, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, né? Então esse Brasil aristocrático vai se esfacelando, né? Em função de um Brasil industrializante que passa a surgir pós anos 30, né? Para alguns estudiosos, os anos 30, as transformações de 30 são a nossa revolução burguesa, né? O princípio da nossa grande industrialização, tá? Isso vai impactar, né? No que diz respeito ao que é família, o que é cidade, o que é país, né? Tudo isso vai estar presente, né? E a família Andradina, portanto, né? Ela é uma chave importante para se decifrar a obra dele, tá? E que eu diria que está presente na Moratória, também presente em O Telescópio e em A Escada, né? E o Telescópio, que é o retorno dos filhos à casa de família rural, né? E aí é esse tensionamento entre os hábitos urbanos e os hábitos rurais que ainda estão presentes, né, naquele momento, né, de valores, né? E também em A Escada, né? A Escada é uma peça muitíssimo interessante, foi
também material para telenovela, né? Em Escada você tem um casal de idosos que tem 4 filhos casados morando em um prédio de 4 andares, onde cada um ocupa um apartamento, né? Só que esses idosos não têm mais com quem morar, então eles precisam morar com um dos filhos, né? E aí eles passam uma semana no apartamento de cada um dos filhos, tá? E aí são aquelas, né, aqueles conflitos familiares tradicionais, mas o que é interessante é que o ambiente de privacidade, né, dos idosos, né, acaba sendo o quê? Único e exclusivamente quando eles estão na escada mudando de um apartamento para o outro. Então na escadaria que eles têm um momento de privacidade, onde eles falam sobre um e outro, onde eles falam sobre os filhos, né, eles têm essa liberdade, né? Então, a Moratória, o Telescópio e a Escada, eu diria que é uma trilogia para a questão familiar, entre aspas, aristocrática, tá? Rural, urbano, né? Presente na obra do Jorge Andrade, que eu recomendo. E ainda sobre a questão da memória, eu diria que Pedreira das Almas é uma das obras mais importantes, né, para se estudar a questão, né, da memória, né? Não só da memória familiar, mas da memória de grupo, né? Pedreira das Almas é uma peça que o Jorge Andrade, assim como Vereda, ele ambienta em Minas Gerais, né? A cidade que vai ser ambientação para essa peça vai ser São Tomé das Letras, né? Considerada uma cidade mística aqui em Minas, né? E que o Jorge Andrade coloca ali, num pequeno vilarejo, uma matriarca chamada Urbana, né? E que tem como grande função manter esse povoado unido, manter esse povoado ali enraizado, né? Mas eles estão passando por um grande dilema, que é onde enterrar os mortos. Não tem como mais enterrar os mortos naquele vilarejo, né? E você tem uma geração nova surgindo, uma geração movida pela energia de Gabriel e Mariana filha de Urbana. E essa geração nova, isso é século XIX, né, começa a ver, começa a ouvir, começa a sentir o surgimento da cafeicultura no Oeste Paulista. Então a nova geração quer a migração, enquanto que a Urbana e os mais velhos querem permanecer, né? Então é outro tema caro, né? Estudar memória é também estudar essa relação passado-presente e essa relação entre conflito de gerações, né? Pedreira das Almas, a questão do conflito de gerações é muito importante, né? O conflito entre Mariana e a mãe, Gabriel e Urbana, né, é muito interessante. Os novos querem partir, né? Os novos querem outros ares, tá? Mas os mais velhos querem permanecer, né? Querem permanecer na terra, querem enterrar os seus mortos ali, querem estar perto dos seus mortos, querem ser enterrados junto a esses mortos, né? Então, a ideia de memória que se solidifica, mas é a ideia de memória fluida, a ideia de memória mutante, né? Então, isso é um tema muito presente em Pedreira das Almas, que eu também recomendo a leitura para transitar também sobre essa questão da memória. Outras 3 obras que eu gostaria de ainda falar um pouquinho é Ossos do Barão, Rastro Atrás e O Sumidouro, né? Ossos do Barão, que vai dialogar com peças anteriores, né? Ossos do Barão é uma peça que mostra a ascensão da industrialização em São Paulo, né? A presença do imigrante italiano e a ascensão do fenômeno da industrialização. Se em peças anteriores, a Moratória, o Telescópio, era a crise do rural, né, aqui o Ossos do Barão já mostra uma saída para essa crise, né? A saída é o processo industrializador, que passa não mais pela questão do aristocrata, né, paulista, mas passa pela presença do imigrante, né? Então o conflito, né, entre aqueles que possuem nome, né, possuem nome familiar, né, e aqueles que são os imigrantes que
tem a riqueza, construir uma riqueza, né? Então é uma peça muito interessante para ver como é que essa coisa da memória ela é muito fluida, né? Memória é algo que você possui, mas que, como se vê em Osso do Barão, é algo até vendável, né? Mercantilizável, né? Nesse mundo capitalista, tá? Não poderia deixar de falar também, que eu já havia mencionado a questão do conflito de gerações, mas Rasto Atrás é também uma peça lapidar nesse sentido, né? Porque o Jorge Andrade vai, assim como em Amor à Tória, a narrativa dramatúrgica ela tem duas temporalidades, né? Aqui em Rasto Atrás ele vai trabalhar com mais temporalidades, né? Ele vai trabalhar com o personagem Vicente, né, em várias idades, né? Então você vai ter um Vicente que é um personagem escritor, né, uma obra até metateatral, como vai dizer Catarina Santana, né? Mas a peça começa com o Vicente para lá de 40 anos, né, falando da necessidade de voltar ao passado, de voltar à cidade do interior, onde ele nasceu, para reencontrar a figura do pai, que ele não tem uma relação bem resolvida com o pai, né? E ele sabe que o pai está até hoje embrenhado numa mata caçando, ele é um caçador, né? Então o Jorge também vai fazer um paralelo entre essa figura do escritor, né, que caça questões poéticas, né, e a figura do caçador na mata, né, que caça a sobrevivência naquele período dos anos 50. Tá? Então o Jorge vai mostrando esse Vicente aos 5, né, adolescente, idade adulta, né, e a relação com esse pai, né, uma relação sempre conflituosa com esse pai, uma relação do filho que queria ser escritor, do filho que queria ser artista, mas que tem uma raiz rural que impede isso, um ambiente de opressão, né, que impede a criatividade. Tá? Então, Rasto Atrás é importantíssimo para essa discussão da memória, né, as várias fases do personagem e como que ele processa essa memória, né? E aí você tem a peça mostrando o retorno dele, né, e reencontrando o pai, né, no meio da mata fechada. E ali fazendo o que o Vicente queria fazer, que é o acerto de contas. O acerto de contas de uma geração. Tá? E uma outra peça que eu acho também lapidar, que é o Sumidouro. Né? O Sumidouro também dialoga com várias outras peças. Era escrita no final dos anos 60. Né? E assim como havia naquele momento muitas outras peças que escreviam metaforicamente, escreviam em outros tempos, né? O Arena conta isso, Arena conta Zumbi, né? Calabar do Chico Buarque, o Ponto de Partida do Guarnieri, né? Todas peças que são escritas nos final dos 60, início dos anos 70, mas que tratam de uma outra temporalidade, né? Justamente para um pouco que ludibriar um pouco a questão da censura, né? E o Sumidouro está um pouco nesse registro aí, né? Ele é escrito no final dos anos 60, mas ele está tratando da experiência dos bandeirantes no interior de São Paulo, né? E ele vai pegar a figura do Fernão Dias, tá? E o Fernão Dias enfim, no imaginário paulista, né, a figura do desbravador, né? É a figura que vai construir essa ideia de São Paulo como locomotiva da nação, né? Então o Jorge vai um pouco que na contramão dessa linhagem historiográfica, né? O personagem do Fernão Dias é alguém que vai como que tentar reencontrar o filho, né? A peça é construída quase que como uma experiência terapêutica, né? Uma análise psicanalítica, né? O Fernão Dias é convencido, né? Estimulado a voltar ao passado e reconhecer as suas ações passadas, né? Então o Jorge Andrade vai mostrar que o herói não é o Fernão Dias, o herói na verdade é o filho do Fernão Dias com uma índia, né? É o filho do Fernão Dias, é o mestiço, né? A ideia da nacionalidade, né? As raízes da nacionalidade
está, por Jorge Andrade, na mestiçagem, na mistura. Então, o parâmetro de heroicidade não é a figura desbravadora do Fernão Dias, mas sim o filho dele, né? O filho dele que é filho dele com a Índia, a figura miscigenada. Essa figura que, por Jorge Andrade, vai ser a figura construtora de uma memória, de um passado, que vai alimentar um presente e um futuro, né, de nacionalidade, de brasilidade. Tá? Bom, então é um pouco essa a exposição que eu gostaria de apresentar, né? Acho que a obra do Jorge Andrade permite muitas outras abordagens. Algumas delas já vêm sendo realizadas por outros pesquisadores, eu não sou o único a se debruçar sobre a obra dele. Existem vários outros pesquisadores que já fizeram e publicaram livros sobre a dramaturgia, o teatro dele. Tá? Eu tenho esse livro publicado, né, que é Tempo e Memória no Texto e na Cena de Jorge Andrade, publicado pela Edufo, né? Quem tiver curiosidade, quem quiser acessar com mais detalhe essas ideias que eu apresentei aqui, pode acessar o livro e pode acessar também a bibliografia dele, onde eu menciono os vários outros pesquisadores, né? Então, eu diria que a obra dele merece continuar sendo estudada, é uma obra muito instigante, né? E fazer comparações, né? A dramaturgia comparada hoje está muito interessante de se fazer, né? Estudar a obra dele e a relação da obra dele com Arthur Miller, com Chekhov, né? Com dramaturgos brasileiros como Abílio Pereira de Almeida, como que existe no Brasil toda uma perspectiva de realismo psicológico que foi construída a partir dos anos 50, né? E que marcas essas que estão presentes na obra do Vianinha, do Guarnieri, que vale a pena estudos comparativos nesse sentido, né? E a questão da memória, que não deixa nunca de estar presente nas nossas preocupações, nas nossas curiosidades, né? Existem várias teorias sobre a questão da memória, né? Desde os gregos, né, que a questão da memória é estudada, né? A chamada mnemotécnica para os gregos era uma ciência auxiliar de uma ciência maior, que era a oratória, né? O bom orador era aquele que tinha uma boa memória. Então a memória ela era um instrumento importante para os estudos de oratória. Tá? E a memória vem ao longo do tempo sendo sempre estudada. Tá? O Nietzsche, por exemplo, vai falar da nossa intrínseca capacidade para o esquecimento. Nós somos fadados ao esquecimento. Né? Então a memória é uma habilidade que nós viemos aprimorando ao longo do tempo. Né? A Hannah Arendt também vai falar disso, né? A memória, o passado vem se tornando um fardo. Tá? Tem um livro chamado Entre o Passado e o Futuro, que é muito interessante para se discutir isso, tá bom? E os estudos mais recentes sobre memória, né? As pesquisas sobre célula nervosa, né? Se estudava muito a célula do corpo, mas a célula nervosa demorou muito a ser estudada, né? O que é a ideia de neurônio, como é que as sinapses, né? A memória ela é uma descarga elétrica, é uma sopa química, tudo isso vem sendo aprimorado, né? A carga genética que está na memória, né? É possível passar geneticamente traços de memória, né? De um gene para outro, né? Isso vem sendo muito estudado também nos estudos nas pesquisas sobre memória, né? Várias áreas de conhecimento se debruçam sobre a questão da memória. E mais recentemente, a questão da memória, que também passa pelas questões computacionais, né? O nosso disco rígido, né? As nossas memórias RAM, né? Tudo isso são instrumentos, né? Que nós criamos, né? Para também nos ajudar na questão da memória, né? Ultimamente a nossa grande memória, né, o chamado Google, né, é outro instrumento dessa memória, né? Será que nós não estamos também transferindo, né, as nossas habilidades de lembrar, de memória, né? E por fim, lembrar que a questão da memória é uma questão de cidadania, né? O acesso à memória é um direito à cidadania, tá? Isso é muito importante de ser ressaltado. Memória não é
algo para ficar congelado no museu. Não, memória é um direito, né? Ter acesso ao passado é construir a sua identidade, é construir a sua cidadania, né? O sujeito se completa no espaço político exercendo a cidadania. E para exercer a cidadania, o acesso à memória, né? A memória individual, o conhecimento da memória individual e também da memória coletiva é uma importante ferramenta para o exercício da cidadania. É isso.